Bom, seguinte, o Bitcoin tá caindo, tá? Vamos analisar o que tem de acontecer na próxima semana, principalmente pontos de entrada. Deixa eu já trocar aqui pro nosso gráfico. Coisa linda. Bom, antes da gente começar, quer ver 1/3 do meu curso de Bitcoin de graça? Aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Seguinte, temos aqui, continuamos, na verdade, com uma definição clara de uma tendência de baixa, tá? Aqui, ó, certo? O indicador aqui de ondas está apontando que seguimos numa tendência de baixa. Deixa eu retomar o estudo da semana passada para tu ver como a gente conseguiu, na ponta do lápis ali, dizer o movimento do preço. Tá? E aí a gente já, na sequência, vai analisar os movimentos para a próxima semana, para essa semana que começou agora. Bom, deixa eu abrir aqui os nossos estudos. Lembra no nosso último vídeo que o preço, ele estava, né, a gente estava aqui, nessa barra aqui, essa terceira barra aqui, e qual que era a leitura, né? Qual que era a expectativa? De que o preço ele iria ou corrigir nessa região aqui em cima, afinal de contas é uma região de fundo prévio que foi rompido, né? E o mercado ele vai retestando regiões de rompimento, e esses são geralmente bons pontos de entradas para tu seguir na tendência da perna de impulso, ou ia passar reto. Eu até acreditava que ia fazer que era mais provável fazer o recuo e depois cair do que cair reto, tá? Mas o cenário tá dado. Queda. E a nossa região, onde o preço tenderia a segurar, tá aqui. Essa bolinha aqui em amarelo, né? Então, o preço ele veio, chegou aqui embaixo e segurou. Por que ele segurou? Por mágica? Não, tá? Porque nós temos aqui uma resistência angulada, digamos assim, que são essas linhas de canal. Suporte, perdão. Temos esse suporte angular, que são essas linhas de canal, tá? Temos também um suporte horizontal, que é essa região de trava aqui, certo? Tô passando o mouse aqui. E além disso, tínhamos nessa região um terceiro alvo de uma projeção do gráfico semanal de Fibonacci. Então, são três coisas confluindo para a mesma região. E aí vem, né, a sutileza da análise, que eu comentei o seguinte, olha, se romper essa região aqui de baixo, tá? Ele pode ir até um certo ponto e depois se retornar. Porque nós temos aqui nessa região desse pavio um outro indicador, autoral proprietário da Argiles Investimentos, que é, agora eu vou ligar aqui as médias móveis, deixa eu limpar aqui os estudos, que é esse carinha aqui, ó. Olha só que lindo onde que o pavio segurou e onde que ele retornou o preço. Tá? Isso daqui, se tu voltar no último vídeo, tu vai ver que isso estava plotado no gráfico, obviamente, antes de acontecer o movimento. Né? Então o preço veio, ultrapassou a nossa região, que é uma região de trava de interesse, beliscou a região do sistema Argiles do Argus Vol e retornou. Tá? Essa linha em vermelho aqui, ó. Certo? Que é uma linha onde o preço tende a não ultrapassar dentro desse mês. Uma projeção de volatilidade. Tá? A linha em vermelho é a maior extremidade. Né? No entanto, já tem uma divergência daqui do indicador. Né? Deixa eu vir aqui no gráfico diário para ficar um pouco mais explícito. Olha aqui comigo. Ó, essa aqui é a linha do gráfico mensal. Então ela projeta para o mês seguinte. No entanto, no gráfico semanal, eu já tenho projeções passando... Né? No gráfico semanal não, perdão. As projeções de volatilidade para a semana, eu já tenho a segunda extremidade da projeção sendo superior, sendo mais adiante da projeção do mensal. Então, isso enfraquece essa linha do mensal como uma região de proteção. Porque eu tenho aqui embaixo uma região de descanso para o semanal. E aqui eu tenho a estatística histórica, né? Então, a probabilidade nesse instante do preço não ultrapassar a região aqui de $52 mil para baixo, tá? Ou melhor, fechar a semana, né, abaixo de $52 mil, ela é de 85% de chance de que não vai fechar. Tá? Essa segunda linha aqui da tabela. Baseado nas últimas 156 utilizações do modelo. Né? Beleza? Então eu tenho 85% de chance do preço não ultrapassar nessa semana essa região de $52 mil, tá? Beleza? Então isso aqui é o nosso gráfico diário. Deixa eu voltar aqui para o semanal. Aí, maravilha. Coincidentemente, a região de $52 mil é o finalzinho dessa região de troca de polaridade, né? Desse suporte anterior.
Tá? Bem aqui, ó, casando certinho. Então, eu não acredito no preço dentro dessa semana ultrapassando os 52 mil para baixo, tá? Pode passar? Claro que pode. O mercado faz o que ele quiser, né? Até o momento, não quero que tu fique mal acostumado, tá? Até o momento, se tu olhar todos os últimos vídeos aqui do canal, eu acertei todo o movimento. Eu narrei todo o movimento desde novembro, essa região de descanso, essa região aqui de reteste e de virada para baixo. Acertei o pavio que o preço fez, a região onde o pavio fez, onde o preço fez o pavio, né? Que é essa sombrinha aqui embaixo do candle. Não fica mal acostumado, tá? Eu vou errar também, certo? Todo mundo vai errar, né? A análise técnica, ela é ciência, mas ela também é uma arte. Claro que a abordagem que eu trago, eu tento trazer mais ciência do que arte, né? Essas linhas, esses indicadores quantitativos, inclusive o sistema Argos, né, que eu falei, se tu quiser ter acesso a 1/3 do sistema de graça, do curso de graça, é só ir aqui na descrição do vídeo que tu consegue ter acesso, são parâmetros, são formas de tomar decisão de forma quantitativa. Porém, a análise gráfica também é arte. E a parte da arte, agora a gente vai entrar na arte, tá? Deixa eu retirar aqui essas linhas para ficar um pouco mais limpo. Vamos voltar aqui com o nosso desenho. Bom, o preço ele rejeitou a região que nós delimitamos, né? Tá? Porém, tu tem que lembrar, em tendência de baixa, fundos tendem a ser rompidos. Então, tu comprar um fundo numa tendência de baixa, na expectativa de que esse vai ser o fundo da reversão, a probabilidade é que tu esteja errado, tá? A maior probabilidade é que a tua entrada ela acabe pegando que o movimento continue, né? Que o movimento da perna inicial continue. Esse aqui pode ser um fundo macro, digamos assim, para a tendência voltar a ser uma tendência de alta? Pode. De fato, aqui é uma região bem forte. É uma região, inclusive, que foi o topo do ciclo anterior. Tá? Se a gente pega, por exemplo, o próprio outro ciclo, né? O fundo do outro ciclo foi o topo do antepenúltimo ciclo anterior. Então, isso é uma marcação de que, bom, se repetir esse sinal, né? Essa tendência de talvez esse ser, de fato, um fundo mais macro, tá? Porém, eu preciso analisar o que está acontecendo aqui na tela agora. E o que está acontecendo aqui na tela agora é que nós temos uma tendência de baixa. Nós seguimos em tendência de baixa, certo? Tendências de baixa, fundos tendem a ser rompidos. Bom, agora que o preço já se movimentou, eu posso tirar esses estudos aqui. Tá? Vamos fazer uma readequação do nosso estudo. Talvez eu possa descer aqui um pouquinho. O preço deu uma puxada, né? Beleza, chegou aqui na nossa região. Bom, rompemos um fundo, o mercado tende a retestar esse fundo. Então, esse fundo aqui, ele tende a ser retestado. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu trazer a nossa bolinha para cá. E aí, em que região? Eu vou buscar regiões de confluência, né? Para ficar lindo, né? Para ficar bem bonito, né? Então, essa região aqui, ó. Tá? Só que chegando nessa região, essa região é só em abril. Abril é longe pra caramba. Tá? Então, a tese de chegar aqui, eu estaria assumindo que o preço ia ficar bons meses aí de lado, né? A gente tá falando aí de quase 3 meses de lado, tá? Então, esse é um cenário, o preço lateralizar, tocar nessa região para continuar caindo. Tá? Essa é uma região importante de trava, o mercado deu um sinal de que, ó, aqui tem gente querendo comprar, né? Olha o tamanho desse pavio, né? Então, sim, é um cenário bem provável, bem plausível o preço lateralizar nesse range aqui, entre 76 e, vamos botar aí, 64 mil dólares, ficar lateralizando até abril, tá? Isso aqui eu tô dizendo o seguinte, se for para ficar de livro, lindo, magnífico o movimento, tá? Segundo cenário, e aí lembrando, chegando nessa região, virando para baixo, eu ainda tô com uma expectativa de tendência de baixa. Eu te digo, agora na sequência, em que momento que eu mudaria a minha análise para uma tendência de alta, para esperar movimentos numa tendência de alta, ainda não chegou. Fazer um fundo numa tendência de baixa não é sinal de tendência de alta, tá? Então, regiões de compra que eu falei para ti no início do vídeo, né? Aqui é uma boa região de compra. Ah, vou botar 100% do meu caixa aqui? Não. Ah, Gabriel, como que eu faço a minha gestão de caixa durante o movimento? Sistema Argos. Aqui na descrição do vídeo tu pode ter acesso à primeira parte do treinamento de graça, tá? Então, aqui é uma região legal de compra para tu ir fazendo o teu dollar cost average. No entanto, ainda estamos numa tendência de baixa. Então, saiba que toda compra feita aqui é uma compra que
ainda tem uma boa probabilidade de continuar caindo o preço. Show? Então a lateralização é um dos nossos cenários, lateralização até abril. Por que até abril? Porque é onde está confluindo com as linhas de canal. Esse é um cenário. Segundo cenário, ao invés de testar esse suporte em abril, ou melhor, essa resistência, retestar esse suporte que se tornou resistência, né? Ao invés de vir aqui, outra possibilidade, uma possibilidade plausível, tá? É a gente vir aqui. E aí é o movimento mais rápido, tá? É o movimento para acontecer dentro do mês. Então a gente pode ter o mês seguinte, né? Todo mês de alta. E aí vai ter trouxa pensando, acabou a tendência de baixo. Calma. 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 Diria o Toguro, calma. Tá? Tendência de baixo, eu preciso de um sinal técnico de reversão de tendência. O que é um sinal técnico de reversão de tendência? Eu posso utilizar o sistema Argos, que costuma ser mais rápido, ou eu posso utilizar a análise técnica clássica, que é rompimento de topo relevante. Qual é o meu último topo relevante no gráfico semanal? Temos o indicador dos pivôs. Esse é meu último topo relevante do gráfico semanal. Claro que esse topo pode surgir um topinho intermediário nas próximas semanas aqui, outro topo, e aí mudar, né? Mudar o topo para ser mais embaixo. Mas no momento, para reverter a tendência, eu preciso de um movimento assim, ó. Tá? Não me parece o cenário mais provável, né? Eu precisaria de uma movimentação de 50% aí num espaço de tempo curto para ser esse o topo, né? Pode ser, claro que pode. Bitcoin é um ativo extremamente volátil, mas não me parece o cenário mais provável. Não é o cenário mais provável, tá? O cenário mais provável é de ou lateralização nessa faixa ou de vir retestar esse topo, esse fundo aqui, né? Essa região, essa bolinha aqui em vermelho. Beleza, feito o reteste, como estamos numa tendência de baixa, tudo que eu posso te dizer é o preço tende a continuar caindo. Então, esse daqui é um ótimo cenário, certo? Esse daqui é um outro ótimo cenário, tá? E temos um terceiro cenário, que é passar que nem manteiga, né, faca na manteiga, que a gente passar correndo aqui, rasgar essa região de suporte e vir aqui embaixo. Não me parece que é isso que vai acontecer. Por isso que é o terceiro cenário, certo? Cenário menos provável, tá? Então, um terceiro cenário, vim aqui embaixo. Se vier aqui para baixo, tá? Eu não acredito que ele vá aqui para baixo assim rápido, porque eu estaria pareceria uma exaustão de movimento, né? Eu ia estar ultrapassando essa linha aqui do canal, tá? Posso desenhar um outro canalzinho aqui, ver se eu tenho alguma aqui, né? Talvez se eu tiver algum movimento, digamos assim, mais ou menos assim, pode fazer sentido, tá? Então, até o início do mês, se passar reto aqui, o preço C e fazer aqui, né? Tá? Esse aqui é o meu terceiro cenário, certo? E por que se acontecer isso, ele segura nessa região de 52? Porque temos confluências de alvos de Fibonacci, com retrações de Fibonacci, com regiões de troca de polaridade, com fundos relevantes. Tem bastante coisa para segurar aqui na região 52. Tá? Outra coisa que eu posso comentar aqui para ti são as retrações de Fibo do movimento. Na verdade, deixa eu deixar aqui no gráfico para a semana que vem a gente nós revermos o estudo, né? E ter aí um acompanhamento dos movimentos. Deixa eu segurar aqui. Beleza. Qual que é uma outra ferramenta legal, interessante, tá? Eu tenho também as retrações de Fibo. Então, essa pernada aqui de baixo, eu tenho a retração de 61, que é essa região em verde, e eu tenho a retração de 50%, que é essa região em verde mais clarinho, né? Que está passando aqui embaixo, ó. As duas retrações estão convergindo para as regiões de trava que eu já tinha delimitado antes. Então, um recuo até 83 para continuar da tendência de baixa, super plausível. Uma lateralização e um pequeno recuo até 76, um pouco mais longa, para retornar à tendência de baixa, super plausível. Continuidade passando reto, plausível, mas não
tão super plausível assim. E aí a minha região seria essa região aqui, porque eu vou tentar buscar confluência com os canais, né? Embora o meu canal ainda continue sendo esse. Tá? Talvez poderia estender aqui, e aí o movimento viria até essa região aqui. Tá? Mas tentando pegar aqui pelo menos duas sombras, duas linhas, esse daqui é o nosso canalzinho atual. Semana que vem pode alterar o estudo, por isso que é importante ter esse acompanhamento, tu ficar de olho, tá? Então, se tu tá no sistema Argos, tu já sabe o que fazer. Eu vou, né, tu vai receber ali o relatório exatamente mostrando o que tem que ser feito para essa semana, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa legal. Vamos ver os indicadores de clímax. Deixa eu limpar o nosso gráfico. Deixa eu desligar o indicador de pivô. Vamos ver o indicador de clímax. Temos algum clímax? Não temos. Pivô já foi. Não temos clímax. Não temos divergência. Não temos divergência. Tá, então, ainda não está, né, com uma cara clássica de exaustão de tendência, né? Lembrando que regiões de exaustão de tendência costumam ter divergências. Tá? Aqui é um indicador objetivo meu de definição de divergência. Né? Então, aqui, quando marcou esse topo, quando marcou esse topo. Aqui o indicador falhou. Ó, aqui marcou o topo. Aqui marcou o topo. Aí eu tenho outro indicador de divergência que olha para uma ótica diferente, que também... Aqui marcou o topo. Aqui marcou o topo. Né? Beleza. Aqui é um topinho, né? O preço chegou a corrigir um pouquinho. Bom, gráfico diário não tem muito o que comentar, tá? Porque o gráfico diário ele é mais errático, né? Então, se eu olho as ondas no gráfico diário, tá convergindo com a tendência de baixa. Deixa eu projetar um pivô diferente aqui. Vamos ver se o terceiro... Eita, que se eu abrir aqui vai abrir tudo, né? Aí fica ruim. Vamos ver. A região onde o preço segurou ali, eu posso dizer que é o terceiro alvo é o terceiro alvo desse pivô aqui, né? Tá? Mas, enfim, já tem muito risco aqui no gráfico. Aqui eu posso tirar. Não vou apagar essas regiões intermediárias ainda, porque ainda o preço ainda pode chegar aqui, mas eu vou apagando as outras, né? Aqui, por exemplo, é uma região que eu posso apagar. Opa! Essa região aqui eu posso apagar. Essa região aqui eu posso apagar. Vou tentar dar uma limpada aqui no gráfico. Tá? Bom, gráfico diário não temos nada a comentar. Gráfico semanal, já temos aqui todas as faixas já desenhadas de movimentação do preço. Sistema Argos, não posso abrir aqui para ti, porque afinal já temos alunos dentro do sistema. Tá? Mas eu posso te mostrar o histórico bonitão aqui do modelo. Então, um sistema quantitativo objetivo de tomada de decisão, que eu utilizo como base das minhas tomadas de decisão e a gente coloca por cima como um temperinho análise técnica discricionária, que é o que eu estou te trazendo aqui no YouTube. Beleza? Seguimos? Vamos para cima? Até semana que vem, tá? Quiser ver 1/3 do meu treinamento, Sistema Argos de graça, descrição aqui do vídeo. Um abraço, nos vemos semana que vem. Lembra sempre de priorizar a tua segurança e não a tua ganância. Seguimos juntos.